Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chech e te faço companhia a partir de agora. Com a onda de calor que assola o país, é importante manter-se hidratado. A exposição direta ao sol e a falta de hidratação podem levar às consequências que vão de queda de pressão a desmaios, além de aumentar o risco de doenças graves como o melanoma, uma das formas mais graves do câncer de pele. Veja agora como se cuidar nesse período. Nas ruas da cidade, a reclamação tem sido a mesma. O calor tá insuportável, tá um sol para cada um. Para amenizar o mormaço, muitos têm buscado a solução mais prática: se hidratar. Como é que tá fazendo aí? Eu vi que o senhor comprou sua água para poder conseguir se hidratar, não é isso? Com certeza. Como é que tá suportando esses dias intensos de calor? Tá brabo. Tá ruim. Muita água. Muita água. O que para uns é um verdadeiro terror, para outros é sinônimo de lucro. Todas que eu trago, eu vendo tudo, não fica nada. Quantos pacotes a senhora traz por dia? Eu trouxe ontem, eu trouxe 5. Mas como eu fui embora umas 4 horas, ainda acabei tudo 4 horas. Aqui em Feira de Santana, nos últimos dias, os termômetros chegaram a registrar 38 graus, uma das maiores temperaturas do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Se expor demais ao sol gera muitas consequências negativas para a saúde, como a desidratação. Os sinais da desidratação mais comum, que pode ser de leve a moderada, é boca seca, pele seca, às vezes os olhos ficam fundos, aumento dos batimentos cardíacos. Esses são os sinais iniciais da desidratação. Os cuidados com crianças e idosos devem ser redobrados. O fator de risco são as crianças, né? Como sempre, porque tem a questão da pneumonia, tem diarreia, tem vômitos, e os idosos também, que já têm uma maior dificuldade de sentir sede. Então, esses são os grupos de riscos, além daquelas pessoas que já têm problemas renais, os cardiopatas, os diabéticos. Nesses momentos de verão, de calor intenso, evitar a exposição solar, alimentação leve, frutas, roupas leves e, principalmente, ingesta de água. A população brasileira tem aproximadamente 5 milhões de pessoas com algum grau de surdez. Como símbolo de luta pela educação e prevenção para os problemas advindos da surdez, novembro é o mês dedicado à conscientização da deficiência auditiva. A surdez é uma deficiência que pode ser congênita ou adquirida. A condição pode afetar pessoas de qualquer idade. Em alguns casos, ela é resultado de uma série de más práticas e negligências com a própria saúde, dano que pode ser evitado com alguns hábitos que ajudam a diminuir os riscos. Então, a gente tem alguns fatores que podem estar relacionados à perda auditiva, né? Alguns fatores que a gente não tem como influenciar, intervir, como as causas genéticas, por exemplo, e outros que são preveníveis. Então, eu lembro, por exemplo, as perdas auditivas induzidas por ruído, que é aquela exposição a trauma, a sons muito intensos. Então, é importante a gente lembrar que sons a partir de 80 decibéis, eles são prejudiciais e a pessoa só deve se expor se em uso de proteção devida. Além de cuidados básicos com a audição, como a proteção contra ruídos, alguns sinais de alteração no ouvir podem indicar que está na hora de procurar um especialista. Existem alguns sintomas que chamam a atenção para uma perda auditiva incipiente. Por exemplo, o zumbido, né? O zumbido é a sensação de barulho sem que haja de fato uma fonte sonora externa. Então a pessoa escuta o barulho, mas não existe aquela fonte sonora, ou no ouvido ou na cabeça, e isso pode ser um primeiro sinal de uma perda auditiva. Então, por exemplo, o zumbido, como também a sensação de ouvido abafado ou a dificuldade na compreensão da fala, as pessoas que referem que escutam, mas não entendem, né? Isso pode ser um sinal de perda auditiva. Então, assim, no mínimo sintoma, procure o médico especialista, que é o otorrinolaringologista, né? Em caso em que a perda da audição é severa, a solução pode ser realizar um implante coclear, que consiste no serviço de implantação de uma prótese dentro da cóclea, a parte interna do ouvido. O aparelho capta os sons e transfere diretamente para o nervo auditivo, um tratamento disponível no SUS. O implante coclear, ele é um dispositivo utilizado para aqueles pacientes que apresentam uma perda auditiva severa ou profunda. Significa que é uma perda auditiva total ou quase total nas duas orelhas.
E, nesse caso, o paciente geralmente já fez uso do aparelho auditivo e não recebeu, não tem um benefício com o aparelho auditivo. Então, são os casos que a gente pensa para o implante coclear. A Fazenda Urbana de Curitiba vai ofertar mais cursos gratuitos no mês de novembro. O objetivo dessa iniciativa é capacitar os moradores da cidade a cultivar os seus próprios alimentos e adotar práticas sustentáveis de plantio. Os cursos são uma oportunidade para aqueles que desejam aprender a criar hortas urbanas e descobrir a importância das plantas no dia a dia. Cada vez mais, medidas de sustentabilidade têm se tornado realidade em diversas cidades do Brasil e do mundo. Na capital paranaense, um dos projetos de destaque nos últimos anos é o da Fazenda Urbana de Curitiba. A iniciativa busca destacar a importância de que os moradores adotem práticas sustentáveis de plantio em um espaço comunitário e dentro de casa. Além disso, cursos são oferecidos no programa para que os participantes possam aprender mais sobre o tema. O engenheiro agrônomo Gabriel Dalmaso é um dos instrutores das aulas. Com todo o conhecimento que possui na área, o profissional ajuda a despertar nas pessoas o interesse pelo cultivo e pela sustentabilidade. Para trazer os cultivos para o mais perto possível do consumo. Essa é uma filosofia nossa aqui, que chama quilômetro zero, que é encurtar as cadeias de produção e que a pessoa tenha ao alcance da mão o alimento. E, do ponto de vista sustentável também é muito interessante porque a gente diminui transporte, é uma agenda mundial, né, a sustentabilidade e a produção de alimentos no meio urbano também está em alta. Então tem vindo mais gente jovem, inclusive. Então a gente começou com um público mais idoso e a gente está começando a ver os jovens aparecer mais nos nossos cursos. Então, acho que isso que é uma medida interessante de sucesso, eu acho. Durante este mês de novembro, o programa Fazenda Urbana de Curitiba, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, está ofertando cursos gratuitos para pessoas que desejam cultivar os próprios alimentos e aprender a criar hortas urbanas. Nesta modalidade, os participantes do curso recebem instruções teóricas com técnicas de cultivo e depois eles têm contato com as hortas do projeto Fazenda Urbana para poderem reproduzir na prática no quintal de casa. Eles montam canteiro, a gente fala sobre o solo, explica adubação, explica calagem, espaçamento de plantas, época de plantio e por aí vai. Os materiais que vão ser usados para a horta, eles podem ser os mais simples possíveis, desde forro PVC, pode ser bloco, pode ser telha, pode ser garrafa PET, qualquer coisa pode servir como um contensor da parede da horta e já formatar, né, o que a gente entende por uma horta. Ao todo, segundo a Prefeitura Municipal, Curitiba conta com 150 hortas urbanas e comunitárias, que são cuidadas por voluntários e moradores de bairros da capital paranaense. As hortas urbanas já colaboraram em soluções de problemas ambientais e sanitários da região. Essas iniciativas foram fundamentais para que Curitiba fosse considerada a cidade mais inteligente do mundo. Os cursos do programa Fazenda Urbana acontecem todos os meses, com temas variados da área e são abertos a públicos de todas as idades. A gente tem uma agenda aberta ao público, que fica disponível no Guia Curitiba. E tem algumas agendas fechadas, que é para escolas, que é para instituições, que a gente faz com um grupo fechado. A gente tem aí milhares de pessoas já no nosso controle de público, né? Milhares de pessoas já atenderam os cursos. E a gente tem um feedback muito bom. Tem pessoas que fazem um dos cursos e vêm fazer o outro, e eles fazem todo o circuito da Fazenda Urbana. Fazem compostagem, abelhas, cultivo de hortas em pequenos espaços, e assim eles são pessoas que a gente já conhece já aqui de longa data já aqui. E vamos conhecer agora um tradicional espetáculo em Cascavel, no Paraná. Por lá, as celebrações de Natal já começaram com um coral de crianças em janelinhas de prédios, contando a história do Natal. Acompanhe. A rua cheia de pessoas. Adultos e crianças se acomodaram para apreciar um lindo espetáculo na noite desse domingo. Para começar a celebração do Natal, já iniciou em Cascavel Janelinhas Cantantes, no prédio mais fininho do município. 60 crianças aparecem nas janelas, cantando e contando histórias sobre o Natal. As crianças, antes mesmo do espetáculo começar, se prepararam e estavam ansiosas. Essa seria apenas a primeira de 3 apresentações programadas para acontecer. Tá muito ansioso, ele tá explodindo de alegria, de tanto que eu queria estar cantando aqui de novo e muito feliz. Esse espetáculo iniciou com um sonho que saiu do papel logo depois da pandemia.
um pequeno prédio que presenteasse a cidade com uma atração musical. Aqui em Cascavel, quando as crianças eram pequenas, elas tinham muita chance, tinha muito teatro bom. Agora está voltando, com a graça de Deus novamente, que deu uma lacuna um bom tempo. E aí nós pensamos o que a gente pode fazer para retribuir tudo o que elas receberam há tantos anos atrás quando eram crianças. E nisso surgiu a ideia da gente construir um prédio aqui, um predinho, né? Igual você sempre, todo mundo, o pessoal brinca, mais fininho, mas não é fino de chique, fininho de estreito mesmo, de Cascavel. E aí deu certo, eu adaptei a ideia, tipo a inspiração, né, de Curitiba. Esse é o terceiro ano que os pequeninos aparecem nas janelas cantando canções natalinas. O que para a realizadora do evento é um sonho não apenas da mãe que projetou a ideia do prédio e da apresentação, mas um conjunto de pensamentos e ações. Eu não sei se é uma realização do sonho dela, mas virou meu também, né? Então eu sinto que eu também estou realizando um sonho meu, que eu nem sabia que eu tinha. Mas é muito lindo, na verdade. É muito bom trabalhar assim em família, trabalhar com a minha mãe. Poder dividir os nossos conhecimentos, compartilhar os nossos conhecimentos e conviver tanto junto, né? Porque é todo dia janelinhas para cá, janelinhas para lá. Ela com expertise nessa parte mais de financeira, de coordenar, e eu nessa parte musical, artística. Então, deu liga. E aí a gente se uniu com a Escola Cia da Música, né? Que faz a formação, é responsável pela formação do canto infantil, canto coral, com os professores de Deone e Jefferson, que são bênçãos aqui pra gente. E as canções encantam de tal maneira que para alguns é impossível comparecer uma única vez. O trabalho da escola é incrível. A minha filha cantou 2 anos. Agora a gente está aqui prestigiando como plateia, mas a emoção é muito grande, é muito lindo o trabalho, as crianças se dedicam muito, é algo muito, muito, muito especial, e essa época do ano mais ainda, né? Quando a gente precisa de paz, amor, e as crianças representam isso para nós, né? E não foi só as crianças que brilharam. O bom velhinho também desceu pelas paredes do prédio, trazendo uma mensagem de amor e paz, o que encantou toda a multidão. Fica muito emocionado de participar, mesmo que seja só de assistir, a gente já fica muito feliz, né? Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.